Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos refletindo a respeito dos milagres de hoje, se os mesmos milagres do Antigo Testamento, do Novo Testamento, do tempo em que Jesus esteve na terra, ou mesmo Atos dos Apóstolos, no período apostólico, se os milagres continuam acontecendo no mesmo volume, na mesma quantidade ou não. Então a minha resposta é que sim, continua acontecendo e que eu tenho experimentado na minha vida, da minha família, mais milagres do que os que estão relatados na Bíblia. Lembrando de João, que disse que se todos os milagres de Jesus fossem registrados, não caberiam nem em todos os livros do mundo. Então, podemos dizer que sim, que vivenciamos, particularmente eu como pessoa, mais milagres do que os que estão relatados na Bíblia. Então, estava falando a respeito de curas, revelações, visões, profecias no ministério da minha mãe. E lá em São Paulo, a obra cresceu, muitas vidas converteram. E a minha participação, a minha experiência é a do batismo com o Espírito Santo e com fogo, e em diversas igrejas, muito lá em São Paulo, mas também aqui no Rio de Janeiro, em muitas igrejas, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, todas que estavam no local, como foi ali no dia de Pentecostes. Então, na minha vida, já ocorreram diversas vezes, inúmeras vezes, o que aconteceu em Pentecostes. Então, foi registrado Pentecostes, foi registrado o acontecido derramamento do Espírito Santo na casa de Cornélio. Em outras ocasiões, em outros locais também é mencionado, por exemplo, 12 homens sendo batizados com o Espírito Santo de uma só vez. Então, comigo, mais vezes do que nós temos no Novo Testamento, acontece. E eu fui convidado para pregar a primeira vez em uma grande igreja aqui da nossa cidade, no Rio de Janeiro, em uma igreja com cerca de 300 membros, culto especial dos jovens. Eu estava no Instituto Bíblico, ali eu já tinha meus 19 anos, havia me convertido ali 15, 16, agora com 19 anos, eu saí do exército, servi por um ano e fui para o Instituto Bíblico. E iniciando o primeiro mês, eu fui convidado para pregar nesta igreja, no culto especial dos jovens, uma igreja de cerca de 300 membros. Quando ali o presidente do grupo de jovens me convidou, eu aceitei, saí da casa dele e comecei a pensar que ele não estava fazendo uma coisa certa, porque eu não tinha nem um mês ainda de Instituto Bíblico, e ele ia me colocar numa situação difícil para pregar numa igreja para 300 jovens, sem contar os demais membros. E então eu pensei, estava no ponto de ônibus, pensei em voltar à casa dele e falar que não ia pregar, que não estava certo, que eu não tinha condição. Mas ali, antes de sair, demorei um pouco, ainda pensando, e veio à minha mente um pensamento. Eu pensei assim, mas se eu fosse pregar, o que é que eu falaria? No que eu pensei assim, dessa forma, bem condicional, se eu fosse pregar, o que é que eu falaria? A mensagem começou a vir na minha mente. Começou a vir uma mensagem falando comigo. Quando chegou em um ponto, o ponto foi tão maravilhoso, me tocou, comecei a chorar ali, comecei a chorar, e me veio aquela convicção, pronto, já tem a mensagem. Recebi do céu, sem abrir a Bíblia, sem leitura, veio do céu para mim. Aquela mensagem que eu chorei muito, uma mensagem muito tocante. Ela falava sobre a ressurreição de Jesus
e vinha a mensagem falando comigo que colocaram uma pedra na frente do sepulcro. Verdade, colocaram uma pedra, colocaram guardas para tentar impedir o que iria acontecer, mas ninguém conseguiria impedir o que estava para acontecer, porque veio o poder do alto e a pedra foi movida, os guardas caíram no chão e Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o mal. Então, quando me veio essa mensagem para a minha vida, para a minha mente, aquilo me impactou. A pedra, os soldados caindo, a pedra rolando, venceu o inferno, venceu o diabo, venceu o mal, Jesus ressuscitou. Eu comecei a chorar nesse momento. E eu não posso voltar lá na casa do meu amigo, meu irmão, para dizer que eu não vou pregar, porque eu já estou com a mensagem, para dizer que eu não tinha mensagem. Eu não tinha mensagem lá do Instituto Bíblico, mas eu tinha mensagem de Deus. Então me preparei, era uma sexta-feira, e no domingo à noite fui lá pregar e só escolhi o texto de acordo com a mensagem que eu tinha recebido do céu. Comecei a ler e pregar, e quando eu cheguei nesse ponto que eu chorava muito, de sexta a domingo, todas as vezes que eu relembrava, eu chegava nesse ponto e eu chorava. Quando eu cheguei nesse ponto, toda a igreja começou a chorar e glorificar, e eu tive que parar de pregar, porque ficaram por muito tempo, muitos minutos, chorando e glorificando, e pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Foi feito o apelo, vieram 8 pessoas à frente, veio uma criança com os olhos vermelhos, ela chegou perto de mim e falou: olha, aquilo que você falou ali, você me fez chorar. Exatamente no mesmo ponto que eu chorei muito, ainda veio aquela criança falar, que quando eu falei aquilo, os olhos dela estavam vermelhos, eu chorei muito. Eu também chorei, falei com ela. E a igreja toda chorou, e a igreja toda glorificou, e o Espírito Santo foi derramado ali. Então, quando eu voltei para o Instituto Bíblico, eu até compartilhei com alguns colegas, e disseram: olha, você foi visitado por Deus, usado por Deus, antes de ser batizado com o Espírito Santo. Imagine quando você for batizado com o Espírito Santo. Aquilo me despertou também esse interesse. Então, eu comecei a jejuar e orar, pedindo a Deus, tudo em segredo, pedindo a Deus ser batizado com o Espírito Santo. Quando foi na outra sexta-feira, que tínhamos ali o culto missionário, a apresentação missionária, eu já estava ouvindo uma voz, uma língua estranha, algo falando dentro de mim, como que no meu ventre eu já ouvia aquela voz. Não tinha discernimento, ouvia aquela voz quando eu orava, e eu orava fervorosamente, pulava, sacudia o meu corpo, sentia a presença de Deus, glorificava. Já estava em uma visitação e eu já sabia, já tinha sentido alguma coisa dentro de mim. Quando chegou na apresentação missionária, logo após a apresentação missionária, ocorreu a oração pelo aquele país. E nós dobramos o joelho e eu comecei a orar, sacudir a cadeira, glorificar, orando pela Síria. Salva a Síria, abençoa aquela nação. Quando eu comecei a ver um meteoro vindo do céu, eu vi o espaço sideral, vi as estrelas, planetas, e aquele meteoro vindo descendo. Eu percebi que ele vinha descendo entre os planetas, no céu, aquele céu escuro com o brilho das estrelas e planetas, e o meteoro se destacando. Ele veio vindo, e eu ali então parei e fiquei contemplando aquela visão, quando de repente eu percebi que alguém tinha parado atrás de mim, e eu fui virando, eu estava ajoelhado na cadeira, de frente para a cadeira, virei, eu vi uma sandália, os pés e um vestido branco que ia até o pé, dava para ver a sandália, os dedos e o vestido branco. Eu virei para frente e falei: Jesus está aqui, Jesus está respondendo a minha oração. Eu busquei muito, eu clamei, eu orei, jejuei essa semana muito. Jesus veio
Jesus veio, o que ele vai fazer? Ele veio, e nisso eu vi a bola de fogo que vinha descendo do céu, até que ela veio na minha direção, ela veio descendo e chocou-se com o meu rosto. No que ela se chocou com o meu rosto, eu ainda fiz a reação daquele choque, algo começou a subir, como diz a palavra de Deus, subir aqui debaixo do ventre, veio subindo e saiu pela minha boca. Quando saiu eram outras línguas, eu comecei a falar em diversas, variadas línguas, várias línguas. Algumas eu entendia, inglês, italiano, francês, alguma parecia hebraico, japonês, grego, várias línguas, e eu comecei a falar, saía, vinha pela minha boca, eu falando, consciente, tudo e aquela língua sendo falada, e de repente eu falei outras línguas para mim, línguas de anjo, não conhecia, nunca ouvi desta forma, então falei línguas dos homens, línguas dos anjos, e comecei a profetizar sobre a igreja, a profetizar sobre a obra, profetizar sobre o ministério. Eu que estava ajoelhado, eu fiquei de pé, comecei a profetizar como que eu estivesse pregando. E a partir daquele momento, eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. Eu chegava nas reuniões, nos cultos, e Deus já falava para mim: hoje eu vou visitar você, eu vou visitar a igreja. Eu começava a glorificar toda a igreja, começava a glorificar. Eu fui pregar em diversas igrejas, como eu disse no início, e Deus já me avisava: hoje eu vou batizar com o Espírito Santo, hoje eu vou derramar o Espírito Santo. Eu começava a falar, naquele ponto, em um certo ponto, a igreja toda começava a falar em línguas e glorificar a Deus. Lá esta igreja, que hoje é a maior ali da região de São Paulo, ocupa um quarteirão inteiro, começou na nossa casa, ali na nossa sala, nós tivemos um culto em que eu estava pregando e de repente eu vi todo o cômodo vermelho. Todo o cômodo ficou com um vermelho muito forte. As paredes, as pessoas, tudo vermelho. E eu interpretei e falei: olha, hoje Deus vai batizar com o Espírito Santo. Nós tínhamos ali umas 15 pessoas e todas foram batizadas com o Espírito Santo naquela noite. Foi um derramamento, foi uma renovação, foi um novo Pentecostes. Então isso aconteceu mais vezes na minha vida do que eu encontro registrado na Bíblia. E quando juntamos eu e a minha mãe num culto, num ministério, é cura, é batismo com o Espírito Santo, mais do que temos relatado na Bíblia, não que mais do que tenha acontecido. Sabemos que aconteceu uma certa quantidade, até porque mais pessoas estavam envolvidas, os apóstolos, Jesus, os profetas, Davi e tantos outros estavam ali envolvidos nos milagres, Moisés, Abraão. Mas na nossa vida, nós presenciávamos as revelações, as curas, o batismo com o Espírito Santo, a renovação espiritual, o derramamento do Espírito Santo, mais do que houve espaço na Bíblia para ser revelado. Um dia chegou um homem com a sua filha lá em nossa casa mesmo, onde muitos milagres aconteceram ali em São Paulo, e ele disse: olha, a menina tem problema mental, a menina muito quietinha, ela não brinca, ela não participa. E eu cheguei perto dela. Quando eu cheguei perto dela, eu senti na minha mente, no meu cérebro ali, uma divisão, algo torto, algo que se moveu, algo que estava errado. E eu disse para o pai dela, falei: tem alguma coisa errada na mente dela? Ele: pois é, ela parece ter uma dificuldade, né, mais devagar do que as outras crianças. Falei: mas se Jesus revelou, é porque ele vai curar. Você crê nisso? Creio. Eu impus as mãos sobre ela, como diz a Bíblia: porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu impus as mãos sobre ela e disse: você será curada, seja curada em nome de Jesus. Posteriormente, aquela menina estava ali na rua, brincando com uma nova mente. E o pai dela veio todo feliz, também uma pessoa com uma boa condição,
ajudou a igreja a crescer, deu a sua oferta, nós não pedimos. Voluntariamente ele se sentiu também tocado, como outros em outros lugares, ao ver a filha rindo, correndo, rápida, brincando para a glória de Deus. Então, quando estávamos juntos, eu e minha mãe, nós sempre tínhamos batismo com o Espírito Santo, cura, revelação. Se hoje chegar uma pessoa perto de mim e essa pessoa estiver com um problema, é comum, é provável que eu venha a sentir, a ter uma revelação no sentido de saber o que essa pessoa tem e orar em nome de Jesus, a oração da fé, e o enfermo ser curado, como é a promessa do Novo Testamento, de Tiago, da carta de Tiago, é a promessa de Jesus, que esses sinais seguirão aos que crerem. Então, sinais do batismo com o Espírito Santo, sinais de cura, profecia, revelação. Eu tive diversas experiências com Deus e agora que estamos aqui nessa oportunidade aí de trazer os estudos, a meditação da palavra de Deus, eu tenho dito que a partir do meu batismo com o Espírito Santo, Deus iluminou, fez brilhar as páginas da Bíblia e me dá o entendimento, me dá o discernimento, fala comigo rapidamente eu pego um texto, ele brilha e Deus fala comigo e eu já tenho a resposta, eu já sei o que Deus quer falar dentro da vontade de Deus. Então, há sempre esse potencial da revelação de Deus sobre as pessoas, sobre a palavra, sobre o entendimento que Deus tem trabalhado na minha vida. E como é diário, é constante, é permanente, por isso estamos aqui nesse trabalho desses estudos, examinando as escrituras de Gênesis ao Apocalipse. Estamos compartilhando este tom espiritual que veio do céu, veio como meteoro, veio na minha vida. Eu gosto muito de relembrar, de falar que naquele momento em que eu vi que Jesus estava ali, eu comecei a tentar entender, interpretar, e eu comecei a orar, mas Jesus vai fazer o quê? Ele está aqui, o que ele poderá fazer? O que ele quer fazer? O que ele veio fazer? Ele veio, está aqui comigo. E o meteoro vinha na minha direção. Então eu gosto de relembrar e de dar essa resposta. O que é que Jesus veio fazer? Se ele viesse falar, me dar uma aula, como que a minha mente humana iria guardar? Jesus iria ler para mim a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e Jesus ia me falar. Então não era isso. Eu poderia até no primeiro momento pensar que Jesus iria trabalhar dessa forma, iria me falar, iria bater no meu ombro, iria me contar algum segredo de algum versículo. Mas não. Ele me batizou com o Espírito Santo. Então, o que Jesus veio fazer? O que ele veio fazer? Ele veio, justamente naquele momento do meteoro, confirmar o batismo com o Espírito Santo. Porque naquele momento, ele se apoderou de mim. Ele não veio me visitar, aí Jesus me falaria algumas coisas e iria embora. Eu ficaria vários dias esperando, aí quem sabe, daria um certo tempo, Jesus voltaria, falaria mais alguma coisa. E eu dependeria da minha memória, que é fraca, dos meus problemas humanos, da minha fraqueza humana. Mas não, ele é o que batiza com o Espírito Santo. Então, ele veio, assim, num contexto maior, um contexto ampliado, um contexto profético, um contexto de escolha da minha vida, um contexto em que ele veio pessoalmente, ele veio ali se revelar para mim, estava ali comigo. Ele veio me batizar com o Espírito Santo, ele veio me visitar e deixar algo em mim para sempre. Então, eu nunca mais, nem um dia, eu acordo sozinho.
Ele está comigo sempre. Eu precisar, ele está acontecendo, ele está vivendo comigo, ele vive em mim, ele está em mim. Eu realmente recebi a unção, ele realmente veio para ficar, para morar, para habitar constantemente dali para frente. Então minha vida mudou, meu pensamento mudou, meu entendimento. Agora, a partir daquele momento para cá, qualquer coisa dentro da vontade de Deus, existe esse potencial de Deus, da revelação de Deus está na minha vida. Ele habita em mim, o Espírito de Deus habita em mim. Ele não me visita eventualmente num culto mais animado, numa oração. Não, ele dorme comigo, ele vive comigo, ele anda comigo, ele habita em mim. Ele habita em mim de tal forma que, a partir de um momento, eu estava caminhando aqui pela rua da cidade e, de repente, eu percebi que meus pés estavam caminhando, me dirigindo. Havia uma marca na calçada e eu percebi que meus pés estavam me conduzindo. E ali, então, essa intimidade, essa presença, este relacionamento, esta vivência do Espírito se tornou algo concreto, real. Ele me guia, ele está em mim, ele guia meus atos, ele guia meus gestos, ele guia meu pensamento. Então, eu penso, eu falo numa concordância com o Espírito. Ele habita em mim, ele está em mim, ele me orienta. Quando eu pego um texto, então vamos falar, vamos pregar, vamos falar, vamos ensinar, vamos contar uma história, vamos relembrar aqui dos milagres. Então ele vem comigo, ele está sempre comigo, ele está participando comigo deste ministério. Eu estou com ele, ele está comigo. E então vários e vários textos da palavra se cumprem em mim, da promessa de Jesus, de que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então ele está se manifestando, ele vem habitar, ele vem morar, ele realmente toma posse e vive conosco, ele vive comigo. Então, dentro desse contexto, diariamente, acontecem milagres, tudo é um milagre. Então, acontecem mais milagres, acontece a direção do Espírito Santo, acontece a revelação do Espírito Santo, através dessa comunicação, dessa comunhão, porque ele habita em mim, habita na minha mente, habita na minha boca, todo o meu corpo, habita comigo, ele está em mim. Então, há essa sabedoria, há essa direção, há esse discernimento. E os milagres continuam acontecendo. Então, Deus está presente hoje, é o mesmo Deus, a mesma promessa que Jesus trouxe, que estava ali com os apóstolos, que estava ali com os profetas, quando Elias, Eliseu dizem que o Espírito de Deus os tomava e os levava. E ali quando, por exemplo, Filipe é arrebatado e está ali no deserto e passa aquele homem, aquele eunuco, e ele ali, o Espírito de Deus fala com ele, chega perto do seu carro, fala com ele, e ele fala, e ele estava lendo o texto de Isaías, e ele explica, e dali a pouco ele já não está mais lá. Então, esses acontecimentos são para hoje, são reais. E eu tenho vivenciado estes milagres, estes acontecimentos da plenitude do Espírito Santo na vida de um ser humano. Deus está comigo nessa relação de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as promessas, de acordo com os fatos, de acordo com o que Jesus prometeu e o que os apóstolos viveram. Pedro viveu isso,
Paulo viveu isso, Filipe e tantos outros viveram esta experiência. E eu estou vivendo para dizer que hoje os milagres são os mesmos, são possíveis, todos mais, maiores, diferentes, outros. É o mesmo Deus operando agora na nossa geração. Então, que Deus te edifique também nessa fé, para que você também possa receber o dom do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, ter a presença do Espírito Santo na sua vida, e que mais milagres aconteçam, e que este mundo creia, que este mundo se volte para Jesus, que este mundo se volte para Deus, que haja redenção, conserto, salvação nesta terra, para a glória de Deus. Deus te abençoe toda a sua casa, sua família, em nome de Jesus, o Messias.